Bem-vindos ao Mundo Libertário, você está na Liber TV, eu sou o Chico. E eu sou o Davi. E essa é a edição especial gravada no nosso QG 7 de setembro. Me diga uma coisa, você libertário comemora o 7 de setembro? Você acha normal ter o patriotismo, nacionalismo? Quais sentimentos que afloram nesse momento são corretos ou são errados para o libertário? Bom, não cabe, acho que a gente julgar o que é correto, o que é errado para os libertários, ou então tentar julgar quem é libertário e quem não é. Eu vou dizer apenas o seguinte, é lógico apreciar e tentar beneficiar a comunidade ao seu redor, contanto que seja feito de uma forma ética. Por quê? As pessoas mais próximas de você são as que estão mais aptas a te ajudar a se defender se for preciso. A gente precisa lembrar que não é porque vocês aí acreditam em não violar o PNA que todas as pessoas do mundo vão acreditar, ou que o Estado seja o único violador do PNA. Existem qualquer pessoa que a qualquer momento qualquer grupo vai querer virar um estado, tipo como hoje tráfico na favela quer se tornar um novo estado da favela, né? Um grupo armado, um grupo mais forte vai querer se tornar um novo estado e violar o PNA. Mas aí assim, se nós queremos uma sociedade de leis privadas, a gente não tem que primeiro destruir o Brasil, destruir as nações para chegar nessa sociedade de leis privadas? Olha, eu não acho que... E aí você vai entrar naquela questão do gradualismo, do não gradualismo. Eu não sei se precisa destruir o Brasil, com certeza não precisa ser destruído. No máximo, o governo. Você pode falar em independência de diferentes regiões, de diferentes estados. Tchau, gaúcho! Pegar a independência de vocês, segue o barco. Mas destruir o país, obviamente, não. Ele pode se parcializar, ele pode se separar, mas ser destruído, sempre vai haver uma língua comum, sempre vai haver alguma coisa de uma cultura comum que as pessoas podem utilizar para fazer contato. Ah, cara, mas por exemplo assim, eu brinquei agora do tchau gaúcho, porque dos paranaenses, né, a gente quer se despedir daqueles comuna lá do sul, da Havana do Sul, mas assim, se você olhar, cara, as diferentes regiões do mesmo estado, a diferença do sul pro norte, pro nordeste, às vezes a gente nem mesmo está falando a mesma língua, né? É até difícil, são tantas sotaques diferentes, são tantas maneiras diferentes de falar que fica até difícil de conversar, de se entender. Mas eu sou muito a favor da separação, de quem quer se separar, se separe. E aí com isso, obviamente, que o Brasil ele acaba não existindo mais como a gente conhece como Brasil, né? E criando uma sociedade de leis privadas que pode ser no território do Brasil. Então realmente não precisa destruir o Brasil para que essa sociedade ocorra, mas eu acho difícil uma cidade tão grande quanto o Brasil. E você pode ter razão nesse sentido, que pode haver realmente esse desfacelamento, mas isso não muda. E a princípio, uma coisa que muitas pessoas parecem esquecer, a realidade histórica de uma data como 7 de setembro é uma coisa. O que ela simboliza é outra. Porque não houve uma independência real, o Brasil continuou na mão da mesma família real. Isso é verdade? Historicamente sim. Mas isso não muda a ideia de que símbolos são necessários para motivar as pessoas a buscar alguma coisa. E a ideia de dependência é uma ideia boa. A mesma ideia que está motivando você a acreditar que os diferentes estados podem ser independentes é a ideia por trás do símbolo de 7 de setembro. Então quer dizer que uma vez que o Brasil se separou de Portugal, São Paulo poderia usar da mesma ideia para se separar do Brasil, por exemplo? A mesma ideia, do mesmo sentimento, até do mesmo símbolo. Essa não é a questão. A questão é que o desejo por liberdade é algo intrínseco no ser humano e o ser humano busca símbolos para representar esse desejo. Esses símbolos nem sempre vão ser ideais. Por exemplo, aqui no Brasil é o 7 de setembro, lá na Escócia é o William Wallace, que obviamente não era uma figura perfeita, nos Estados Unidos eram os Founding Fathers. Cada lugar tem o seu símbolo da independência. Nós não devemos confundir a realidade histórica do símbolo com o que o símbolo representa de um ponto de vista ideológico ou filosófico. Bom, mas 7 de setembro sempre foi uma data de manifestação. O que a gente vê no 7 de setembro é o pessoal ir para a rua, tanto a esquerda quanto a direita. Eu lembro na época do primeiro governo Lula, meus amigos, eu já estava lá com o pessoal do movimento estudantil mandando investigar a cueca do Lula. E lembra que foi bem naquela época que a gente fez. Eu não investiguei, só pedi, investiga a cueca do Lula. Então assim, 7 de setembro é uma época de ir pra rua reclamar e protestar. E os libertários estão sendo convidados aí no 7 de setembro a manifestar contra o STF. Muita gente acha que isso é um ato de mito, Bolsonaro. Eu não vejo dessa forma. Por que eu estou indo para as ruas no 7 de setembro? Por que eu estou fazendo o convite? Eu enxergo assim,
o judiciário é quem mais me prejudica. Se eu monto uma empresa, eu vou sofrer um monte de ação trabalhista, em que é lógico o judiciário na primeira instância. E as ações trabalhistas eu vou ser sempre injustiçado. Então eu acho que hoje, no meu dia a dia, eu tenho muito mais o judiciário me sugando, me machucando do que o governo. Se pode falar, pô, a carga tributária. Sim, carga tributária. Guedes, você tá devendo pra gente isso aí, cara. Então assim, a carga tributária também me machuca muito. Mas lembra na nossa conversa com o Peter, que o Peter também compartilhou que ele achava que a justiça trabalhista era o que mais prejudicava, que o judiciário era o que mais prejudicava. O que você acha que mais atrapalha o Brasil hoje? A justiça trabalhista ou a carga tributária? Cara, eu acho que a justiça trabalhista no Brasil realmente é uma coisa que é muito ruim. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu tiraria a justiça trabalhista, tiraria essa parte toda de CLT, porque isso daí é uma coisa que envenena a sociedade como um todo. Se eu tivesse... A eliminatória, justiça trabalhista ou STF? Não, justiça trabalhista nesse caso. Então é uma hora de a gente ir lá e reclamar desse judiciário, a gente sabe que ele é todo emparelhado pela esquerda, sabe que os governo Lula, Dilma, colocou muita gente lá, e antes deles teve o esquerdista do Fernando Henrique colocando gente lá, que acho que não sei se ainda estão, mas pelo menos do Lula, da Dilma, tem muita gente lá. Então assim, é uma hora de a gente ir lá e falar, cara, a gente não aceita isso. Por quê? Imagine se a gente tivesse uma sociedade de leis privadas, perfeitas, maravilhosas, e esse judiciário julgando. Não ia funcionar. É claro que ninguém ia aceitar esse judiciário, mas agora você perguntou sobre se os libertários, como foi que você disse? Se os libertários devem ir ou não devem ir? Ah, não, que muita gente entende isso como um ato pró-Bolsonaro. Pró-Bolsonaro. E eu vi muitos libertários sinceros dizer que eles não vão lá porque eles não querem dar apoio ao Bolsonaro, porque eles não são gado. E eu senti sinceridade assim neles. Eu achei que a visão deles, ela não deixa de estar errada. Não deixa de estar errada mesmo. Agora, eu não posso falar pelos outros. Nessa questão de se vai apoiar Bolsonaro, se vai contra o judiciário, eu só posso falar por mim, e o que eu posso dizer é que eu vou apoiar sim o mito, o capitão tem meu apoio incondicional, e eu vou estar lá para dar 100% de apoio para esse homem, o que ele precisar a gente está aí para fazer, porque nesse momento o Bolsonaro é um símbolo, ele simboliza a nossa oposição ao regime que está tentando se impor, que é um regime infinitamente pior do que qualquer coisa que a gente já viveu aqui no Brasil, desde que eu me entendo por gente. É um regime muito mais autoritário que está se impondo, que está prendendo político, que está prendendo... E político não por corrupção. Estão prendendo os políticos por falar o que eles não querem. Estão investigando artista, estão prendendo ativista, jornalista. Isso é um regime autoritário. E nesse momento o Bolsonaro é o símbolo de oposição a isso que está se instalando. E eu digo mais, cara, em vários programas eu já demonstrei a minha insatisfação com o governo do Bolsonaro, mas ela basicamente é o ponto tributário e privatização que eu acho que está devendo. Cara, aqui em Curitiba, agora essa semana, na quinta-feira, teve aquele retardado mental do Dalton Borba, que queria colocar o passaporte sanitário, que já está passando em São Paulo, está passando no Rio, está passando em vários lugares. Que algumas pessoas dizem ser... Um retardado mental? Eu digo. Não é que nós estejamos afirmando isso. Aí assim, esse cara quer botar o passaporte sanitário. De que lado está o governo que não quer o passaporte sanitário, que não quer a vacinação obrigatória, que está defendendo um pouco mais da liberdade, que quer armas, mas o judiciário não está liberando armas, mas já fez um pouquinho mais do que o governo anterior. Não fez o que prometeu. Alguns vão dizer que não fez o que prometeu porque o judiciário não permitiu, porque o judiciário falou, voltou atrás e tal. Alguns vão dizer, foi exatamente o que aconteceu. Ó, um que diz aqui. Mas agora a realidade tem que ser partidária também. Bom, enfim. Aí... Tem a decisão escrita, não tem mistério, eles assumem que fizeram. Então tá bem. Aí você tem um outro presidente, Lula, dizendo que vai tirar a arma das pessoas. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. Que vai tirar a liberdade da imprensa, de liberdade de comunicação, ou seja, na tua rede social, isso a gente já tá se ferrando, isso vai piorar. E você tem um cara que defende lockdown, que defende vacinação obrigatória, quer dizer, não tem liberdade individual, o que tem é coletivo. Ah, mas o Bolsonaro é um estatista coletivista que foi 30 e poucos anos um político corrupto como qualquer outro. Pode ser, meu amigo, pode ser.
Mas nesse momento ele é um pouquinho menos Estado, ele é um pouquinho mais pró-liberdade. Não é o nosso candidato perfeito, não é o cara que eu vou ficar gritando mito, 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 mas é o cara sim que eu vou votar. E terceira via, cara, se você, terceira via, fosse liberal de verdade, sabe a literatura liberal clássica, se você seguisse ela, eu estaria com você. Juro que eu estaria lá no dia 12, terceira via, Danilo Gentili. Eu gostaria muito, até prefiro o Danilo Gentili que o Bolsonaro. Eu posso que você não, mas eu sim. Mas, cara, enquanto vocês estiverem defendendo essas besteiras que não estão atreladas à liberdade individual, meu apoio vocês não têm. Vamos ser claros, já basta do pessoal se iludir. Esses grupos que vão marchar no dia 12 de setembro, eles não estão criticando o Bolsonaro pelo mesmo motivo que vocês são contra o Bolsonaro. Eles estão criticando o Bolsonaro porque eles entendem que o Bolsonaro é um obstáculo no projeto de poder deles. E é isso. Não existe, eles não estão preocupados com privatização. Se o Danilo Gentili fosse candidato, ele não estaria sendo candidato para ser liberal. Se ele dissesse que ele é liberal, ele está dizendo isso só porque é o que ele precisa para ganhar votos, porque no mundo real essas pessoas estão organizadas num projeto de poder. O Bolsonaro também está. Talvez, mas nesse momento o Bolsonaro é um projeto de poder que não é tão autoritário. Aliás, comparado com o outro, não é autoritário de jeito nenhum. E tem um projeto de poder autoritário. E tem a terceira via, que é o projeto de poder que apoia o projeto autoritário. Não dá para apoiar um projeto autoritário. A terceira via só é assim, eu quero a mesma coisa que você quer, só que eu quero do meu jeito porque eu sou um menino mimado. Não, é assim que eu vejo o Novo, por exemplo. Eu vejo o Novo não, porque a figura do João Amoedo no Novo, porque o Novo é muita gente, e tem gente boa ali. Mas assim, a figura do João Amoedo eu vejo isso, um menino mimado que ele quer a mesma coisa que os outros, mas ele quer do jeito dele, porque ele é mimado e tem que ser do jeito dele. Mas uma coisa também que vamos explicar como é que vai funcionar 7 de setembro. Bom, cada cidade está organizando o seu movimento, a gente não vai falar os horários aqui porque não dá para saber qual é o horário de São Paulo, Rio, Porto Alegre. Nós aqui em Curitiba dos Libertários, nós estaremos num lugar com faixas contra o STF, com bandeiras pró-liberdade, contra a vacinação obrigatória, contra o passaporte da imunidade. Pelas nossas pautas, estaremos num lugar estratégico onde a direita, Curitiba, vai passar gritando mito, 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 os caras vão ver a gente tudo com as bandeiras amarelas, a gente de amarelo, de preto, com as cores. Olha, caramba, existe movimento libertário, isso aí não é só uns caras malucos, na internet existe de verdade. É isso que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que vai mudar a opinião deles, não. Mas eu tenho certeza que vai aparecer, como já aconteceu em outras manifestações, gente vir falar, olha, eu não sabia que tinha libertário, vai se interessar e a gente vai mostrar que o nosso movimento está crescendo, a gente vai mostrar a nossa força. Em outras cidades vai ser muito parecido, São Paulo está se organizando, Porto Alegre, Minas, Brasília. Se na tua cidade não tem, ache mais 1, 2 amigos, pega uma bandeira, vai lá e organiza, sai na rua, só faz uma foto, depois a gente vai compilar tudo isso daí num vídeo só, vai ficar um vídeo legal pra caramba. A gente vai tentar fazer uma live, não prometemos, é uma coisa que a gente vai tentar de improviso, gravar uma live onde tem um host, a gente não definiu quem vai ser esse host, ele vai estar tentando falar com várias pessoas em várias manifestações. Então a gente vai estar fazendo uma cobertura, como é que está em Curitiba, como é que está em Porto Alegre, como é que está São Paulo, como é que está Brasília, como é que está Rio. Rio vai estar o Vitor lá, comandando lá essa parte, comandando a manifestação não, mas comandando essa parte da live para nós. Ele vai estar ao lado do Peter, com o pessoal do Ancapsul, então é só chegar lá com ele. Em São Paulo vai estar o Rufino, vai estar uma galera lá conhecida. Então assim, em Porto Alegre vai estar o Grego. Então em todas as cidades que a gente está conseguindo organizar, vai ter alguém lá coordenando essa live. E a nossa ideia é muito simples. Nós vamos sair para defender a liberdade, para defender tudo que está dentro da ética libertária. Não estamos indo pagar pau de político, não estamos indo chupar bola de ninguém. A gente está indo lá defender a liberdade. E escolhemos o 7 de setembro por ver que está mais atrelado a nós e porque a gente sabe que quando chegar ano que vem, a gente vai acabar votando no Bolsonaro, porque não tem opção melhor. Sim. E se vocês não conseguirem fazer tudo isso que o Chico falou, ou se vocês, como eu, não souberem quem são esses monte de homem que ele falou o nome, não tem problema, só saia e faça a sua voz ser ouvida. Você não precisa saber de tudo isso para defender a liberdade, você só precisa saber que a liberdade é o que a gente precisa para viver. Só isso. E aquele pessoal que está pensando em ir nas duas... Tem dois grupos que querem ir no dia 12, né? Vamos separar. Tem o grupo dos brigões, uma vez que o MBL teve até a coragem de entrar no bar dos libertários, provocar eles e tal.
Tem o grupo dos brigões, que querem ir lá para confrontar o MBL, mas não querem ser na porrada com o MBL, mas querem apenas marcar presença diante do MBL, mas sem violar o PNA de ninguém. E tem o grupo dos que querem ir protestar contra o Bolsonaro, levar as pautas contra o Bolsonaro, carga tributária, essas aqui a gente já veio conversando. Eu acho que o libertário que quiser ir no 7 de setembro e no dia 12, eu não vejo problema nenhum, uma vez em que também o governo tem que aceitar críticas, e a gente está vivendo um governo que você pode protestar contra, né? A gente fala que o Bolsonaro é um ditador nazista, mas fazem 3 anos que você tem o direito de ir na rua xingar ele. Então, assim, quem está querendo ir reclamar lá, eu acho solidário. Eu ainda não decidi se eu vou, talvez eu vá e vou explicar por quê. O Rafael Haid falou que vai estar nas ruas de Curitiba, da minha cidade. Eu vou lá conhecer o cara, ouvir o que eles têm a dizer. Eventualmente eu estou pensando em fazer isso. Eu sei que você é radicalmente contrário, dê tua opinião. Sim, sou radicalmente contrário por um motivo simples. Você está indo para um protesto, qualquer que seja o motivo, se você estiver lá junto com eles e começar uma briga, isso vai ser motivo para dizerem que eles foram atacados e aumentar a visibilidade desse ato, que ninguém sabe exatamente quanta visibilidade vai ter. Se você está indo lá protestar contra o Bolsonaro, você tem que compreender, você está indo protestar pela instalação de um sistema de governo, de um regime, no qual você não vai ter mais o direito de protestar. Você está indo protestar do lado das pessoas que querem proibir protesto por causa do Covid. Então, compreendam, isso não faz sentido. Teve um estado, agora perdoe para eu esquecer a cidade, o estado lá no Nordeste que o governador fechou, proibido sair às ruas. Foi o Pará, não é no Nordeste, é no Norte. É Norte Pará? Pará, Tem diferença entre Norte e Nordeste? Assim, na prática não, mas... É zoeira, gente, é zoeira. O pessoal vai ficar ofendido. Eu sei que eles não gostam. Eu sou de lá, então eu posso falar, não tem praticamente diferença nenhuma. É uma piada, mas assim, a questão é que teve esse lugar que o governador proibiu, mas tem em quase todos os lugares, não sei se vocês estão notando, o golpe é o seguinte: não se está dando feriado. Para quê? Para que as pessoas não possam ir na rua, elas têm que trabalhar. A maior parte das pessoas que eu convidei, elas falam assim: puta, cara, 7 de setembro eu vou ter que trabalhar, não posso ir. Então eu estou percebendo essa articulação, tanto dos governos estaduais de quererem proibir a manifestação através de não, se você for às ruas você vai pegar Covid, então não pode ir. Não pode. Pô, o cara tem o pai para dizer que você não pode. Vem dizer aqui que eu não posso, cara. Eu vou onde eu quero, sou libertário, pô. E outra coisa, e os lugares que os caras vêm com esse papo de que você não pode, tem que trabalhar, não sei o que, você vê, o que é isso? É impedir a manifestação. Desde quando a gente trabalha em 7 de setembro? Nunca teve trabalho em 7 de setembro. Olha, eu não sei, se você tem que trabalhar, falte trabalho, depois descontam. É melhor você fazer isso agora, perder um dia de trabalho agora, do que você perder toda a sua liberdade daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E, Chico, não tem como alguém que defende a liberdade ir só para dizer que também está se opondo ao Bolsonaro e que não é gado de ninguém. Meu amigo, você está mais preocupado com o que vão te xingar, e vão te xingar do mesmo jeito, do que em garantir que você e seus filhos tenham direito a alguma coisa. Esse é o primeiro presidente, desde que eu me lembro, que defende que as pessoas podem ter armas. O que mais vocês querem? Uma vez que vocês estejam armados, vocês podem se proteger de tudo, inclusive do próprio governo. E vocês estão querendo colocar um pessoal que é contra a arma. Mas eu estou indo lá não é para ficar do lado deles, é para criticar o Bolsonaro. Ninguém vai entender isso. A mídia vai divulgar que vocês estão indo lá para ficar do lado do pessoal que é contra a arma, do pessoal 3 que é vezes. Cada um de vocês que for no dia 12 vai contar como 3. Cada 3 nós que for no dia 7 vai contar como 1. A gente já sabe disso. Essas caixas aqui no fundo é o material que a gente vai estar enviando aí para os estados, são as faixas, as bandeiras, e vamos estar enviando aí, se possível, já amanhã para chegar a tempo. Bom, então por hoje é isso. Não vamos fazer os memes hoje porque o tema foi mais sério e estamos nos preparando aí, já fizemos as faixas, bandeiras. Espero que todo mundo tenha um excelente manifesto, sem nenhum tipo de violência. E por favor, leve uma cervejinha para nós. Sim. Vamos lá.